São Paulo muito perto de acertar novo acordo de patrocínio. Vamos comentar aí sobre isso. Tem mais notícia, mais bastidores pra gente comentar aí também sobre a lesão do Lucas, que preocupa muito. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. E ontem, rapaziada, no jogo contra o Libertad, foi o jogo que completou 150 jogos do Pablo Maia com a camisa do São Paulo, né? Ele que veio aí, né, de uma cirurgia no ano passado, aí voltou esse ano, se machucou de novo, teve que fazer outra cirurgia, aí voltou recentemente, né? Tem uns 3 jogos já que ele tá aí no banco de reservas mais ou menos, entrou um pouquinho contra o Palmeiras, entrou um pouquinho outro, inclusive o gol do Luca foi até a assistência dele, né? Apesar que o maior mérito ali, evidentemente, é do Luca, que fez toda a jogada e fez o gol, mas foi contabilizada a assistência, né? Porque o último passe ali pro Luca foi do Pablo Maia e ele completou ontem 150 jogos com a camisa do São Paulo. Isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ver não só no São Paulo, mas também no Brasil, os jogadores jovens que são talentosos, promissores, moleque, irmão, sobe pro time de cima, joga meia dúzia de jogos e vai embora. A gente sabe muito bem como é que funciona no Brasil, né? Então tu vê o Pablo Maia jogar 150 jogos com a camisa de São Paulo é algo muito grande, né? Óbvio, a gente tem noção também de que se não fosse algumas lesões dele, ele poderia ter sido vendido há muito tempo, principalmente no ano passado. Ele poderia ter sido vendido se não fosse uma lesão. Ele subiu pro time profissional do São Paulo em 2022 com o Rogério Ceni, né? E foi logo depois dele ter entregado a paçoca pro Palmeiras na semifinal da Copinha, né? A gente perdeu o Palmeiras na semifinal, com ele entregando o gol. O Palmeiras foi muito criticado, não sei o quê, e depois subiu pro time de cima e virou esse monstro aí que a gente conhece ele, né? Torcer para que ele não tenha mais nenhum tipo de lesão, né, cara? Consiga ganhar ritmo de jogo, ficar 100% saudável, porque é um jogador aí fundamental pra gente, tá bom? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Olha aí, o Santos jogando no Morumbi. Olha aí, informação do UOL. O Santos analisa a possibilidade de mandar o jogo contra o Botafogo no dia 1º de junho em São Paulo. A principal opção do Santos é o Morumbi, estádio do São Paulo, tá? O Santos que jogou agora o jogo deles contra o Ceará no Allianz Parque, né? Lá do Palmeiras, da W Torre, que é o estádio, né? E o jogo aí do dia 1º de junho contra o Botafogo, eles querem mandar também pra capital o jogo, pra capital aí, né, que é São Paulo. E Morumbi é a principal opção. Eu, sendo bem sincero pra vocês, cara, eu não tenho nenhum tipo de problema com o Santos jogando no Morumbi, não, sendo bem sincero pra vocês, tá? Eu não gostava quando o São Paulo né, liberava o estádio pro Palmeiras jogar, por exemplo. Vocês vão lembrar que eu não vou lembrar agora qual ano que foi, né? Mas teve alguns jogos que o Palmeiras jogou no Morumbi aí. Não sei se foi em 2023, 2022, né? São Paulo até jogou alguns jogos no Allianz Parque, né? E o Palmeiras jogou uns 2 jogos também no estádio do Morumbi. Lá ele jogou até jogo de Libertadores no Morumbi. E confesso que eu não gostava muito do Palmeiras jogando lá, não. Agora o Santos, cara, assim, o Santos, pô, terceiro rival, né? Tem o Palmeiras, tem o Corinthians, né? O Santos é o menos rival dos 3, então eu confesso que não me importo muito com o Santos jogando no Morumbi, não. Pra mim é tanto faz como tanto fez, né? Então vamos ver aí se o São Paulo, né, vai liberar, alugar, né, o estádio aí para o Santos para jogo contra o Botafogo ou não. Vamos aguardar aí, né? Eu falei do Palmeiras, já jogou alguns jogos lá, né? O Santos também, né? Jogou jogos no ano passado, 2024, jogou jogos do Paulista lá, né, no Morumbi e tudo mais, tá bom? Expulso de campo aos 16 minutos do jogo contra o Libertad, no Morumbi nesta quarta-feira, o volante Alisson usou as suas redes sociais para se desculpar com o torcedor. O jogador que teve seu nome cantado pela torcida enquanto deixava o gramado, rumo aos vestiários, disse que tira o episódio como um aprendizado, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas: "Eu queria agradecer demais por todo o carinho que recebi na noite de ontem. Ter meu nome gritado no estádio, mesmo depois de um erro que cometi, e depois de meus companheiros lutarem tanto por essa classificação, me encheu de orgulho e de alegria. Foi um momento de chateação, mas também de muita satisfação por tudo que aconteceu. Assim como fiz ali na hora, peço desculpas aqui também. Mas são coisas que acontecem no futebol. E de maneira alguma eu tive maldade.
Fico feliz por não ter acontecido nada grave com o outro atleta, mas isso tudo serve de lição. Para tudo na vida. Vamos em frente, o primeiro objetivo foi alcançado. Seguimos em busca de mais. Fecha aspas aí para o post que o Alisson fez nas redes sociais aí, pedindo desculpa para a torcida após, né, cara, ter comprometido o jogo de ontem, porque você vai jogar o jogo aos 16 minutos do primeiro tempo. Um dos melhores jogadores do teu time é expulso, né? Mesmo que não fosse um dos melhores, irmão, tu deixar teu time com a menos, irmão, compromete o jogo inteiro. O jogo é outro. O jogo muda. Tanto que o São Paulo começou os 15 minutos ali pressionando, em cima, blitz do Libertad. Tem um jogador expulso, irmão. O jogo é completamente diferente. É os caras com a bola e a gente tem que correr atrás da bola, né? Então, ele pediu desculpa aí, reconheceu o erro, né? Pô, cara, o que eu fico sem ideia é o seguinte, ele foi expulso por um lance, que eu até comentei de manhã, né, sobre, né, que eu fiquei na dúvida sobre a expulsão ou não, e tipo assim, foi um lance, cara, assim, meio que um lance morto no meu campo, né? Não foi, por exemplo, o jogador do Libertad saiu no contra-ataque, ia sair na cara do gol, o cara ia fazer o gol, teve que matar a jogada pra ele não fazer o gol. Não foi isso que aconteceu, foi um lance do meu campo morto, né, cara? Se ele não dá aquele carrinho ali, o São Paulo poderia roubar a bola do mesmo jeito, ou poderia não acontecer nada, né, porque era um lance normal no meu campo. Só que ele acabou sendo infeliz aí, mesmo achando que não foi pra expulsão, foi entrada forte que ele deu, né? Aí se você for olhar o contexto, era um lance do meu campo, né? Não era um lance, né, porra, se eu não fizer essa falta aqui, vamos tomar o gol. Não era isso, né, cara? E era no começo do jogo, então foi entrada aí que eu tenho muitas dúvidas se foi pra expulsão, mas ao mesmo tempo foi muito forte, né, cara, por entrar no meu campo ali, que não tinha necessidade, né, e ele acabou sendo expulso aí, então você começou a gritar o nome dele, lá na hora que ele foi expulso, né, e ele pediu desculpa lá no estádio e pediu também nas redes sociais aí, ele até colocou aqui, né, que queria dar entrevista, na hora, depois do jogo, só que não pode, né, na Conmebol, nos jogos da Conmebol, quem é expulso não pode dar entrevista, entendeu? Os jogadores são expulsos, não podem entrevista, então foi por isso que ele não falou com a imprensa depois, que ele queria dar entrevista aí, né, falar na zona mista, mas não pôde por conta disso aí. Bom, a gente comentou com vocês aí ontem, né, as informações que saíram sobre o Lucas, que ele deve voltar aí somente depois do Super Mundial, né, que vai ser em julho, quando voltar aí os jogos do futebol brasileiro, né, vai ter a parada do Super Mundial e tudo mais. E o Lucas só deve voltar em julho, que vai demorar muito tempo aí. O que acontece? O André Hernan traz aqui mais alguns detalhes, tá, sobre a situação aí do Lucas. Olha aí. Ainda com dores no joelho direito, o Lucas só deve voltar a jogar pelo São Paulo após a pausa para o Mundial de Clubes, tá? A previsão do Lucas, a tendência é depois da parada para o Mundial. Por que isso aconteceu? A lesão dele é um estiramento no joelho, na cápsula do joelho direito. E não precisa fazer uma cirurgia. Só que o Lucas sente muitas dores. Ele treina normalmente desde o fim de semana. Só ganhou folga no domingo, no dia do jogo. No sábado ele fez saltos, fez todos os trabalhos de movimento para forçar o joelho e ele não sentiu nenhuma dor. Na segunda-feira ele treinou normalmente. Na terça-feira ele fez um movimento mais brusco no joelho, de arrancada, e aí ele voltou a sentir dor. Então o Lucas não volta agora, vai continuar fazendo tratamento até acabar com a dor. A questão é a dor. Tá? Foi a informação que trouxe aí o André Hernan, né? E trouxe também as mesmas informações, alguns detalhes aqui, de que ele deve voltar realmente depois do Super Mundial. E essa parte aqui, né? Outros veículos também trouxeram informação, que ele estava treinando normalmente, né? Treinou no sábado, aí domingo foi o jogo com o Palmeiras, né? Que aí ele ficou de folga porque ele não foi pro jogo. Aí treinou segunda, e na terça-feira, na preparação ali final pro jogo de ontem contra o Libertad, ele foi fazer um movimento ali, né, cara, mais brusco no joelho, de um movimento de arrancada, aí ele sentiu a dor. Né? Então a questão aí é a dor, né, que deve tirar ele aí dos jogos do São Paulo até o Mundial, né, ele deve voltar só depois, aí. O caso do Meia é tratado com cautela no São Paulo, a fim de evitar um agravamento da situação às vésperas da pausa no meio da temporada. É mais uma questão da segurança do Lucas de voltar 100% do que propriamente um prazo de recuperação. O Lucas é um cara muito preocupado de entrar meia boca, de não querer dar migué. Vou falar aqui uma frase de dentro do São Paulo. Ele disse:
eu não vou pegar a bola e ficar tocando de lado só para estar em campo. Tá? Isso aqui é um ponto interessante, ó. Isso aqui é um ponto interessante. Vou falar aqui uma frase dentro do São Paulo. O Lucas disse: eu não vou pegar a bola e ficar tocando de lado só para poder estar em campo, né? Só para dizer que tá jogando. Aí ele não conseguir fazer o jogo dele, né, cara? Aí. Ele queria ser o Lucas da arrancada, do 1 contra 1, de ir pra cima. Ele queria ser do jeito que ele joga. Só que a região do joelho continua sensível, tá? Então é bastidores aí com o André Hernan traz sobre a situação do Lucas. Essa questão aí, né, não é que ele vai ficar bom 100% só depois do Super Mundial. A questão é a preocupação, né, dele voltar meia bomba, dele não voltar sempre. Então, cara, vamos fazer um tratamento aí com ele pra ele voltar só em julho, pra ter a certeza que ele tá 100%. Né? Tipo assim, ele vai voltar em julho, mas 100%. Entendeu? Não é que ele vai ficar bem só em julho, né? O São Paulo tá fazendo isso aí, mas por uma cautela também, né? Pra tomar cuidado aí, pra ele não poder voltar antes e agravar mais da situação do joelho dele. Então é mais um tempo aí maior de recuperação para ele voltar 100% mesmo, né, do que qualquer outra coisa, né, cara. Então muito triste o que aconteceu com o Lucas, né, cara. Ele tinha acabado de voltar aí, né, depois já sentiu isso aí de novo. Então torcer aí, né, cara, para ele se recuperar bem e que depois do Mundial ele esteja 100%, porque depois do Mundial é que vai começar o famoso pega pra capar, que aí é mata-mata de Libertadores, né, vai ter as fases ali de Copa do Brasil mais difíceis, né, cara, de quartas ali em diante. E então, mano, vai ser o momento mais importante da temporada, quando acabar o Mundial, que vai ter as decisões da oitava de Libertadores, quartas, que é onde a gente vai decidir a nossa vida nas Copas principalmente. Então, que ele volte 100% aí para ajudar o São Paulo no momento mais importante da temporada, que é depois do Super Mundial aí, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada, e o negócio é o seguinte: vamos falar aí sobre patrocínio no São Paulo, tá? Porque a gente comentou muito sobre patrocínio recentemente, mas era o São Paulo rescindindo, né, um contrato aí de patrocínio com a Viva Sorte, né? Teve toda aquela questão do conflito de interesse, né, cara? Que o São Paulo, eles tinham aberto uma casa de aposta e o São Paulo já tem uma casa de aposta como patrocinadora massa, então tinha um conflito de interesse ali. Então, por isso que a Viva Sorte aí, cara, teve que rescindir o seu contrato com o São Paulo. Não só com o São Paulo, aconteceu isso com outros times também. Se não me engano, foi com o Vasco, né, que tem uma casa de aposta patrocinando. Tinha também a Viva Sorte, teve que rescindir. Acho que foi o Vasco ou foi o Corinthians. Teve outros times também que rescindiu pelo mesmo motivo que rescindiu com o São Paulo, tá? Não foi algo exclusivo aí do São Paulo, não. Informação do Alexandre Vieira, olha aí. O São Paulo está negociando com um novo patrocinador. A vaga será para a parte omoplata da camisa, onde ficava a Viva Sorte, que teve o seu contrato rescindido por conta de um conflito de interesse. Trata-se de uma empresa farmacêutica. O nome ainda é mantido em sigilo, mas as conversas estão bem avançadas. Aqui é um ponto importante, tá? As conversas estão bem avançadas. E outro ponto: o São Paulo planeja receber mais do que recebia da Viva Sorte, que era cerca de 18 milhões de reais por ano, tá? Então, primeiro ponto, já tá com o negócio, com as conversas muito bem encaminhadas. Segundo, a gente não sabe o nome da empresa especificamente ainda, mas é uma empresa farmacêutica, tá? É uma empresa farmacêutica aí. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, é o São Paulo planeja receber mais do que o da Viva Sorte. O da Viva Sorte, o contrato era de 18 milhões de reais por ano. Um contrato muito importante, tá, cara? 18 milhões por ano é um patrocínio muito bom aí, né, cara? Se você for olhar aqui na parte omoplata da camisa, era um patrocínio bem importante, né, que é aqui da omoplata. E é um patrocínio grande, né, cara? Então, evidentemente, o São Paulo tinha que arrumar um novo patrocinador aí, porque menos 18 milhões, cara, vai fazer uma diferença muito grande, a gente sabe muito bem. Então, esse novo contrato de patrocínio, que está bem encaminhado, deve ser um contrato maior, tá, do que o da Viva Sorte aí, o que é muito bom, né, cara? O São Paulo conseguir fechar um contrato aí maior do que o da Viva Sorte, que era 18 milhões por ano, vai ser maravilhoso aí pro São Paulo. Vamos torcer aí para que o São Paulo feche aí esse patrocínio com um valor ainda maior do que já era o da Viva Sorte, né? Que era 18 milhas aí por ano. Era um patrocínio, repetindo, muito importante para São Paulo, né? E que evidentemente quando você rescinde, você perde um patrocinador desse, você sente a falta. A gente tá falando de 18 milhões por ano, tá? Então
Evidentemente que faz muita falta e se você ficar sem um patrocínio aí, mas já está muito bem encaminhado aí um novo contrato com a empresa farmacêutica. Vamos aguardar aí, né? Segundo o Alexandre Vieira, o negócio está já avançado. Vamos aguardar aí, tá bom, rapaziada? Bom, tivemos no jogo de ontem, né, o Lucas decidindo o jogo pro São Paulo no finalzinho, né, decidindo ali, que eu falo, empatando, e com esse empate garantindo a classificação do São Paulo. O Lucas agora é o jogador mais jovem de Cotia a marcar um gol pelo São Paulo na Libertadores, tá? Então ele é o jogador mais jovem, tá, da história do São Paulo a marcar um jogo de Libertadores. Jogador mais jovem de Cotia, tá? Queria das categorias de base do São Paulo. Ele fez o gol ontem, ele fez o gol com 17 anos e 11 meses, entendeu? O segundo mais jovem da lista é o Marquinhos, que fez o gol contra o Racing lá em 2021, e quando ele fez o gol ele tinha 18 anos e 3 meses. E o terceiro jogador mais jovem é o Lucas Ferreira, que fez o gol agora, né, nessa edição da Libertadores, também contra o Libertad. Ele fez o gol com 18 anos e 11 meses, tá? Então são os 3 jogadores aí do São Paulo, os 3 jogadores mais jovens aí, né, de Cotia a marcar um gol pelo São Paulo na Libertadores. Então o Lucas ontem, cara, foi um gol especial para ele em todos os aspectos. Foi a estreia dele, né, cara, o primeiro gol, ser o jogador mais jovem do São Paulo aí de Cotia a fazer um gol pelo São Paulo na Libertadores, entendeu? O gol que ele fez foi um gol fundamental, que o time tava perdendo, ele fez o gol do empate, foi o gol que classificou o São Paulo para as oitavas. Então, cara, teve muitas situações ali, né, cara, que fez esse gol do Lucas ser cada vez mais especial, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.